Boa noite, graça e paz. Fala, Joey, meu querido Joey. Vamos lá então para mais uma aula, #soufonte. Fala, Nicolas. A paz, meu queridão. Tudo bom com você? Boa noite, Joey. Vamos lá então para a segunda aula aí, a música e o cristão. Me dá o feedback rapidamente aí como é que tá o áudio. Estou usando um esquema diferente aqui que meu outro microfone deu problema. E da outra vez ficou um pouco baixo o áudio, as pessoas reclamaram, então hoje estou tentando corrigir isso aqui. Giza, graça e paz, seja bem-vinda. Sueli, graça e paz, querida. Então só dá um feedback pra mim rapidinho aí, como que tá imagem, como que tá áudio. E aproveita esses minutos iniciais aí para compartilhar, para criar uma sala de vídeo. Valeu, Paulinho, áudio e vídeo show. Graças paz, Anderson. Graças paz, Tiagão, meu querido. Saudade de você, grandão. Então aproveita aí, ó, para compartilhar, para indicar esse conteúdo aí para algum irmão, para algum amigo. E daqui a alguns minutinhos a gente vai dar início. Ok? Graças e paz, Carmen. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, Andréia. Graças e paz, querida. Seja bem-vinda também. Oito horas, 1 minuto. Entrei alguns segundos mais cedo aí. Daqui a pouquinho a gente começa. Pai do Senhor, Rosana, tudo bom, querida? Seja bem-vinda também. Então é isso. Segunda aula aí sobre a música e o cristão. Vamos ver se a gente consegue terminar esse tema hoje. Na aula que vem a gente começar a falar sobre seitas e heresias. Graças e paz, Vocélia, bênção. Estamos com saudade também, pastor. Volta ao núcleo, é verdade, dá uma saudade, né? Paz, pastor Claucione. Graça e paz, pastor Cláudio, acabou de entrar. É isso aí. 8h03 agora. Mais 2 minutinhos, a gente já vai dar início. Queria aproveitar que vocês falassem aí o que vocês acharam, o que vocês têm achado das aulas. Sempre gosto de fazer isso, né? A gente tem aí todas as segundas, né, e terças, a gente tem tido as aulas #soufonte, onde a gente tem falado sobre temas, né, que envolvem alguns pensamentos doutrinários, teológicos, né, sobre a visão da fonte, o que a fonte de vida, né, pensa acerca de alguns temas. Então tivemos várias aulas para quem não assistiu todas, né, quem está de repente assistindo hoje pela primeira vez. Aulas sobre salvação, sobre pecado, sobre o que é adoração, dízimo, enfim, vários temas, né? Batismo. Boa noite, Olga, seja bem-vinda, querida. E nós falamos na semana passada, tivemos a primeira aula sobre a música e o cristão, né? Depois a gente vai dar uma revisada rapidinha, mas aproveita e coloca aí, enquanto a gente está aguardando o pessoal entrar, aproveita e coloca aí o que vocês têm achado das aulas, se tem sido esclarecedoras. O Paulinho já colocou aí, ó, bem esclarecedoras, excelente, essa é a ideia. E o legal é que os vídeos ficam gravados, então quem quiser voltar, rever, né, as aulas, assistir novamente, tem a oportunidade de fazer isso. Graças a paz, Carol, paz do Senhor. Graças a paz, Anderson. Conseguiu entrar pelo seu perfil, né? A gente fica nesse perfil daí da igreja, né? Já entra direto nele.
Mas é isso, já temos um bom número de pessoas, né? Então já vamos dar início. Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia. Hoje eu não tive, eu não fiz o devocional hoje, como é costume, né? Toda segunda-feira eu faço o devocional, mas eu troquei com o Masterson. Na semana passada eu fiz no lugar dele, que ele estava em viagem. E hoje ele fez no meu lugar, ok? Mas a partir da semana que vem tudo volta ao normal. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer por esse dia, te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelo ar que nós respiramos, Senhor Deus, e te agradecer por todos os livramentos que o Senhor nos tem concedido, te agradecer pelo teu cuidado com cada um de nós, Pai, e te agradecer também por essa oportunidade de, mais uma vez, poder nos reunir, mesmo que virtualmente, para estudar da tua palavra, para aprender mais de ti. E eu peço que o teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa aula e que tudo que for falado aqui seja para glorificar o teu santo nome, seja para o nosso crescimento espiritual, que o Senhor venha nos dar entendimento, discernimento, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, através da tua palavra, nos levando a conhecer mais de ti, nos levando a conhecer mais da tua vontade para as nossas vidas. Mais uma vez, obrigado por tudo e nos conduza, Deus, em nome de Jesus. Amém. A voz Célia colocou, gosto muito, melhor seria presencial, com certeza, né? A Sueli, muito esclarecedoras. Fiz seminário e não tive aula sobre música. Gostei muito. Ah, que legal. Muito bom saber disso. Leonora Paz, Leonora. Essa é a ideia, esse é o propósito. Eu até brinquei com o pastor que quando a gente ouve esse tipo a gente tem esse tipo de feedback, né? É o nosso pagamento. Amém. Queridos, então vamos lá. Eu quero começar lendo um texto aqui. Graças a Paz, Suelen, Priscila Costa. Mais uma vez vou avisar que eu tô com meu esboço aqui no computador, fica logo atrás do. Hoje eu estou fazendo com o celular. Atrás do celular fica o meu computador, né, a tela do meu computador, e estou com o esboço ali, eu vou ler por ali. Então, de vez em quando eu vou levantar a cabeça para ler, mas vocês já fiquem sabendo que é isso, tá ok? Então vamos lá, eu quero começar lendo aqui um texto, o texto que a gente leu na semana passada, Marcos 12:30, e eu vou esticar um pouquinho, vou ler mais um verso, 31 também. Marcos 12:30 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o 31 vai dizer, o segundo, né, porque Jesus está falando dos mandamentos mais importantes, né, o primeiro ele falou que é amar a Deus, né, de forma completa, né, de coração, alma, entendimento e força. Aí o segundo ele fala, é este, ame o seu próximo com a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Ou seja, os dois maiores mandamentos é amar a Deus de forma completa, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento, com as nossas forças, e amar ao próximo, né, como a gente ama, né, a nós mesmos. Não existe maior mandamento do que esses dois. Na aula passada eu li o primeiro e hoje eu li os dois para mostrar que deve haver um equilíbrio, até porque tem a ver com muita coisa que a gente vai falar hoje. Então, dando uma revisada rápida para quem não assistiu a aula passada, eu aconselho que assista, inclusive, depois, né, procura nos vídeos aí a música e o cristão, você vai ver em algum lugar. É só pegar a data, né, tá nos vídeos, né. Em breve a Adna vai criar um playlist também organizadinho aí, para facilitar, né. Na realidade esse playlist até existe, né, acho que vai só inserir alguns vídeos que faltam, né. Quero inclusive agradecer a Adna e a Holanda, o pessoal da mídia que tem feito um trabalho excelente. Mas vamos lá. Na aula passada então a gente viu que a música ela faz parte de um grupo que compõe aquilo que a gente chama de manifestações artísticas. Nós falamos sobre 7 delas, né, teatro, cinema. Então nós vimos que a música compõe esse grupo. Nós vimos também que a música é um fenômeno físico, que ela não tem um caráter santo ou profano em si. Então a música ela é desprovida de caráter, ela não tem caráter. A gente não pode dizer que a música é santa ou a música ela é profana. Nós vimos o conceito de graça comum, que é aquele tipo de graça que Deus concede a todas as pessoas. Vimos que temos a graça salvífica, que é a graça que Deus dispensa aos eleitos, né, aos seus filhos, aqueles que os salvos, né? E a graça comum, que é a graça dispensada a todos, né? Vimos que a palavra de Deus fala que o sol nasce para justos e injustos, né? Então, dessa forma, a gente viu que Deus concede dons e talentos àqueles que são filhos e àqueles que também não são filhos. E vimos que Deus, em sua soberania, muitas vezes usa ímpios para os seus propósitos. Então, ele não usa só os seus filhos, só os seus servos. E muitas vezes, a gente vê na palavra de Deus mesmo, que ele usa os ímpios, né, para os seus propósitos. E hoje eu quero responder alguns argumentos que são usados quando se fala acerca da questão da música
secular, tá? Eu estou fazendo entre aspas aqui para vocês entenderem, porque eu acho que já ficou claro que esse negócio de música secular não existe, que a música em si ela não pode ser classificada como santa ou profana. O que vai mudar é o conteúdo, que a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer dessa aula, né? Mas um dos argumentos que se usa quando você está falando com alguma pessoa, está falando sobre esse assunto, um dos argumentos muito comum é edifica ou não edifica, né? É um dos argumentos mais usados. Ou seja, a maioria das pessoas que usam essa argumentação, de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, querem dizer que até a música secular não é algo propriamente demoníaco, mas que não terá nenhum proveito, ou seja, não traz edificação. De certa forma eles estão dizendo assim, tá bom, a música secular não é algo satânico, não é algo propriamente demoníaco, mas também não traz edificação. Então por que eu vou me preocupar com isso? Por que eu vou consumir esse tipo de música, né? Graças a Paz, Rosilene, boa noite. Então, assim, é muito comum, eu já ouvi esse argumento várias vezes. Graças a Paz, Mary Ellen, né? Edifica ou não edifica? E é sobre isso que eu quero começar falando. Mas antes de argumentar sobre esse raciocínio, se edifica ou não edifica, eu quero falar sobre dois textos que são usados como base para esse argumento. O primeiro deles a gente vai encontrar em 1 Coríntios 10, 23, né? Capítulo 10, 23, quando Paulo diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Esse aqui é clássico, usar esse versículo, né, para embasar isso, ou seja, mas Paulo mesmo falou que tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E realmente está na Bíblia, está na palavra de Deus, né? Mas para a gente entender o que Paulo quis dizer nesse verso, eu tenho que examinar o contexto. Nós vimos nas aulas aqui, #Sofonte, a gente falou sobre interpretação bíblica, né, um pouquinho. A gente viu que eu não posso tirar o texto do seu contexto e criar uma doutrina, um pensamento em um texto isolado. Eu tenho que analisar o contexto todo, né? E para você entender o contexto dessa afirmação de Paulo, de que nem tudo que tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, eu vou ter que voltar alguns capítulos. Na realidade, o contexto dessa afirmação de Paulo começa no capítulo 8 de 1 Coríntios. Capítulo 8 do verso 1º, e ele vai até o capítulo 10, verso 33, que é o último verso do capítulo 10. Ou seja, são 3 capítulos completos. Eu tenho 3 capítulos contando uma história, né, vamos colocar assim. Então eu não posso pegar um versículo apenas, isolado, e basear um pensamento, basear uma doutrina em um pensamento. Eu estou tirando o texto do contexto. E como a gente sempre fala, texto fora do contexto é pretexto para heresia, ou para criar... para basear achismos, né? Para basear pensamento pessoal. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar a Bíblia falar comigo. E o que Paulo fala aqui? Paulo está falando sobre comida sacrificada a ídolos. Para quem não sabe, naquele período, os coríntios viviam em uma cidade permeada por prostituição, né? E culto aos falsos deuses. Eram 2 coisas que aconteciam naquele período na cidade de Corinto. Prostituição, né? E culto aos falsos deuses. De forma que todas as carnes que eram comercializadas naquele período, elas vinham desse contexto, do contexto de rituais culticos. As carnes, né, eram oferecidas aos deuses, aos falsos deuses. Né? Após ser questionados pelos coríntios, né, eles mandam uma carta para Paulo perguntando se eles podiam ou não comer aquela carne, se eles podiam ou não ter contato, se alimentar daquela carne que tinha sido sacrificada aos ídolos. Por quê? Porque aquilo estava dando polêmica, né? Como era de se esperar. Muitos falavam que não podia porque a carne era sacrificada aos ídolos, e outros falavam, não tem problema, né? E ficou aquela discussão na igreja, e Paulo escreve então a carta aos Coríntios. E aqui cabe uma observação muito interessante. Às vezes a gente lê a carta aos Coríntios, como tem os capítulos e tem os títulos, a gente esquece que a carta é uma coisa só. Paulo não escreveu um capítulo, depois escreveu outro, depois escreveu outro. É uma coisa só, é uma carta só. Aí você fala assim, nossa, que carta longa. Naquela época era assim. Hoje que a gente vive na era da velocidade e tudo tem que ser curto, tudo tem que ser resumido. Mas Paulo escreveu uma carta só. Essa divisão de capítulos, versículos e os títulos que vem em cima veio muito depois. Então, é uma história só. Paulo vem, no comecinho da carta aos Coríntios, fazendo uma série de orientações aos Coríntios. Ele fala sobre casamento, ele fala sobre... ter cuidado com a imoralidade sexual, enfim, são vários direcionamentos que Paulo dá. Ele estava instruindo a igreja, são várias instruções. E chega no capítulo 8, então ele começa a falar de comida sacrificada aos ídolos. Se você tiver com a Bíblia impressa aí, sua Bíblia deve com certeza conter logo no início.
a comida sacrificada aos ídolos. Né? Então, eles perguntam isso para Paulo, Paulo escreve do capítulo 8 ao 10, né, como eu falei, falando sobre isso, respondendo sobre isso, e ele dá 4 princípios que, se eles forem observados, né, com certeza não daria mais problema. Os crentes de Corinto não teriam mais problema. E esses 4 princípios que Paulo dá servem não só para a questão dos alimentos, mas para vários aspectos culturais também. E a gente vai ver que eles se enquadram na questão da música, na questão das artes. O primeiro princípio que Paulo orienta... uma observação aqui. Eu não vou ter condições de ler todos os textos, porque seriam 3 capítulos. Né? Boa noite, Jéssica, Peterson, sejam bem-vindos. Então não vou ter condições de ler 3 capítulos inteiros, é uma leitura muito longa, a gente gastaria quase a aula inteira para ler tudo. Então, não dá. Depois, por favor, leiam 1 Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 10. Todo. O primeiro princípio aqui que Paulo dá, ele orienta eles, né, que eles comam de tudo sem se importar com a origem. Pasmem, mas é isso que ele fala. Ele fala acerca da carne sacrificada aos ídolos. Ele já começa o capítulo 8 falando isso. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho e o amor edifica. Né? Aí no 4 ele fala, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é. Não significa nada para o mundo. Só existe um Deus. Né? Então, Paulo orienta que eles comam de tudo sem se importar com a origem. Ele afirma que o ídolo nada é. E fala que tudo foi criado por Deus e para nossa edificação. Vocês vão encontrar isso em 1 Coríntios 8, de 4 a 6. E no capítulo 10 também ele vai falar sobre isso, nos versos 25 e 26. Né? Então, da mesma forma, acontece com a música. Ela foi criada por Deus para nossa edificação. E ela não tem caráter santo ou profano, como a gente já falou algumas vezes aqui. Graças e paz, Marcelo, seja bem-vindo. Né? O segundo princípio que Paulo dá aqui, ele diz que eles não poderiam participar dos sacrifícios, ou seja, não havia problema em comer uma carne sacrificada aos ídolos, desde que eles dessem graças a Deus e abençoassem aqueles alimentos. Ele explica isso, tem que ler tudo para entender, mas ele fala que nós não podemos participar do ritual, ou seja, não podemos sacrificar a comida aos ídolos. Né? Vocês vão encontrar isso de forma muito clara em 1 Coríntios 9, 21 e 22. Isso mostra o quê? Mostra que nós devemos ter cautela, pois por mais possamos usufruir da música, aplicando para nós, para os nossos dias, né? E de outras manifestações artísticas, por mais que a gente possa consumir a música dita secular e outras manifestações artísticas, nós não podemos participar de qualquer tipo de ajuntamento ou evento sobre essa arte. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que é muito fácil de entender, né? Que é um exemplo muito claro. Carnaval. Carnaval tem música. Carnaval tem alegria, entre aspas. Carnaval tem alguns elementos, manifestações culturais que Deus criou, verdade. Mas eu não posso participar daquilo ali. Por quê? Porque é uma festa da carne. É uma festa ao pecado. Não tem como eu participar daquilo ali. Eu não posso participar também de determinados shows. Por mais que eu goste de música, que eu ouça, determinados shows a gente sabe que não condizem com o que a palavra de Deus diz. Há pouco tempo atrás a gente teve em um dos Rock in Rios uma banda chamada Ghost, que é uma banda que se diz satanista, né? E eles encenam, eles fazem uma missa satânica. O show deles é uma missa satânica ensaiada, né? É uma apresentação que tenta, segundo eles, é uma missa satânica. Eles estão cultuando ao diabo. O vocalista da banda, ele se intitula como o Papa do Diabo, né? Muitas pessoas vão dizer que isso é puro marketing, e eu também acredito que seja, mas independente de ser marketing ou não, há ali uma adoração falsa ou verdadeira, mas há uma adoração ao diabo. Então eu não posso me misturar com aquilo, não posso compactuar com esse tipo de coisa. O mesmo vai acontecer para exibições de filmes, obras de arte. Algum tempo atrás nós tivemos uma exposição do Santander, né? Deu uma polêmica do caramba, que tinha pinturas, né? Que remetiam à pornografia, pinturas que falavam de pedofilia, zoofilia. A obra de arte, a pintura, é algo assim que Deus fez, que Deus criou, mas eu não posso compactuar com esse tipo de movimento, com esse tipo de show, de ajuntamento. Né? Isso que Paulo falou. Interessante que ele fala, a comida não tem problema você comer, né? Mas você participar do ritual, né? Não, você não pode. Por que a comida não tem problema comer? Porque ele fala o ídolo não existe, ele fala no capítulo 8. Você orou, deu graças a Deus, maior é Deus.
as coisas pertencem a Deus, mas você não pode participar do ajuntamento, você não pode participar do culto aos ídolos. Então, da mesma forma, a gente tem que trazer isso para a questão da música. O terceiro princípio que Paulo dá é que nós não podemos usar da liberdade que nós temos em Cristo para gerar escândalo ou levar outros irmãos mais fracos a cair da fé. Ou seja, se eu uso a minha liberdade para gerar escândalo, eu não estou sendo cristão. Nós vamos encontrar isso muito bem explicado em 1 Coríntios 8, 7 a 13 e no capítulo 10, de 27 a 30. Ou seja, se eu uso a minha liberdade, mesmo sabendo que posso gerar um escândalo, né, escandalizar um irmão, eu estou agindo errado. Eu peco. Né? Paulo, no capítulo 8, verso 12, ele vai falar que quem age assim peca contra Cristo. Né? Ele até fala no finalzinho do capítulo 8 o seguinte: se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Então a gente tem que ter sabedoria. Esse é o terceiro princípio. Não posso usar da minha liberdade da maneira que eu quero. Né? Só que aqui eu quero frisar alguns detalhes, porque muitas pessoas se aproveitam disso, né? E acabam levantando bandeiras que não condizem também com a verdade. O que a gente vê é Paulo instruindo aqui os dois lados. Tanto aqueles que achavam que podiam fazer tudo, quanto aqueles que achavam que não podiam fazer nada. Então a gente tem que buscar o ponto de equilíbrio. Eu quero frisar aqui então duas coisas. Em primeiro lugar, Paulo fala que não devemos escandalizar o fraco. Paulo fala que não devemos escandalizar quem tem consciência fraca. E queridos, o que nós mais vemos hoje em dia é um monte de, desculpa a expressão, né, se ela é forte, um monte de crente velho que já era para estar mais maduro na fé, mais maduro na palavra, se escandalizando com qualquer coisa. Né? O escândalo que Paulo fala aqui, que a gente deve ter cuidado, pode ler, não sou eu que estou falando, é o escândalo com o mais fraco, com o novo na fé, com aquele que não tem consciência. É essas expressões que Paulo usa durante a carta. Né? E a gente vê hoje em dia muito crente velho, com 30, 40, 50 anos de igreja, se escandalizando por qualquer coisinha. Também está errado isso. Né? Então a gente tem que entender isso. Em segundo lugar, eu queria também lembrar que o conceito de escândalo na Bíblia não é o mesmo conceito do imaginário popular. Quando você vai falar de escândalo no imaginário popular, muitos vão dizer que é quando alguém faz ou fala alguma coisa que eu não concordo. Quando alguém faz ou fala alguma coisa que me ofendeu, vamos colocar assim. Então, é uma coisa mais pessoal. Né? E não é isso. O conceito de escândalo na Bíblia é quando eu levo alguém a pecar. Eu escandalizo quando eu levo alguém a pecar. O pastor Cláudio já falou sobre isso em alguma das aulas. Eu não vou me aprofundar tanto nisso, mas a gente tem que ter essa diferença. Então, essa coisa de eu fico escandalizado porque o irmão ouve música secular, porque o irmão fez isso, cada um tem que dar conta da sua vida. Cada um tem que preocupar com a sua vida com Deus. Né? E é isso que Paulo está orientando. Paulo orienta aqui os dois lados. Né? Eu não posso usar minha liberdade para pecar. Se eu sei que aquilo vai ofender algum irmão, eu tenho que, no caso, ter sabedoria, ter discernimento com relação a isso, mas eu também não posso ficar me escandalizando com tudo, não. Eu tenho que crescer na palavra, eu tenho que amadurecer, eu tenho que entender determinadas coisas, porque senão eu estou sendo fraco. É o que Paulo fala aqui. Se eu me comporto assim, eu estou sendo fraco. Eu estou sendo, como ele diz aqui, no verso... Cadê? Deixa eu achar aqui o verso. Ele chama de aqueles que não têm conhecimento, né? Então, ele chama aqueles que não têm conhecimento, ou que o conhecimento é fraco. Então, eu tenho que ter isso em mente. O pastor colocou, aconselho o vídeo sobre escândalos. Sim, eu aconselho o vídeo sobre escândalos. O vídeo que o pastor tem um vídeo que o pastor fala especificamente sobre isso. Hoje não dá para falar, apesar de que uma coisa puxa a outra, né? Mas isso tem que ficar claro, né? Essa questão do escândalo que leva o outro a pecar, que isso é a definição de escândalo na Bíblia, tá? A gente vai ver de forma muito clara, por exemplo, em Mateus 18, de 6 a 7. Eu não vou ler por causa do tempo, mas é quando Jesus diz que qualquer um que escandalizar, né, os pequeninos, é melhor amarrar uma pedra ao pescoço e se jogar ao mar. Jesus, a passagem é muito bonita, né? Jesus pega as crianças, chama para perto de si e tal. Aí Jesus vai e fala que para entrar no reino do céu teria que ser como aquelas crianças e tal, ter um coração puro. E ele vai e fala, qualquer um que fizer um desses pequeninos, né, essas crianças, pecar, em algumas versões fala tropeçar, qualquer um que fizer esses pequeninos tropeçar, seria melhor amarrar uma pedra ao pescoço e se jogar ao mar. Então, o conceito bíblico de escândalo é esse, é de levar outro a pecar, é de levar outro a tropeçar, a cair na fé, mas não é qualquer um ou outro, não. É o fraco na fé, é aquele fraco de consciência. E é esse conceito usado por Paulo nessa passagem, de levar alguém a pecar.
O pastor Iago Martins, em um de seus livros, ele dá uma dica interessante sobre isso. Ele fala o seguinte, ó, devemos tomar cuidado com certas práticas culturais que escandalizam. As pessoas devem vivê-las na privacidade e não de modo público, correndo o risco de escandalizar os seus irmãos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Se eu vejo que alguma coisa vai escandalizar no ambiente que eu estou, no ambiente de trabalho, eu não vou ficar ali gerando discussão. Eu não vou ficar ali gerando debate. Isso vale para os dois lados. Se você acha que alguma coisa não é legal para você, beleza. Mas não vou ficar gerando debate desnecessários que geram mais calor do que luz, que não vão levar nada a lugar algum. Eu lembro certa vez que eu aconselhei um rapaz na época da minha célula, e esse rapaz tinha um costume de postar várias fotos no Facebook dele com bebida alcoólica. Então, a gente já falou sobre essa questão de bebida aqui, a gente já ficou mais do que entendido que na palavra o problema não está em consumir o álcool, né, mas sim em se embriagar. Claro que tem pessoas que podem fazer isso, tem pessoas que não podem. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Cada um tem uma fraqueza numa determinada área e cada um tem que observar isso aí também. Mas esse rapaz vivia postando fotos de bebida e uma vez eu fui conversar com ele numa boa e falando com ele, ele falou assim, não, mas eu faço de boa, eu não faço isso para escandalizar não faço isso para implicar com os outros, não. Eu falei, não, cara, você faz sim. Ele, não faço não. Eu falei, não, você faz sim. Você quer ver? Eu não vejo você fazendo foto, por exemplo, com uma garrafa de Coca-Cola. Eu não vejo você fazendo foto com uma garrafa de café, postando a foto lá com a garrafa de café. Pá, não. Você só posta com uma garrafa de cerveja, de bebida alcoólica. Você quer causar, né? E falei isso com ele, eu tinha intimidade para falar isso com ele, e ele entendeu, tanto que ele parou de fazer isso, né? Então a gente tem que evitar isso, né? Quando há algo eu sei que vai fazer o outro pecar, mas ao mesmo tempo, aquele que é fraco tem que deixar de ser fraco, aquele que é fraco tem que crescer na fé, tem que conhecer a palavra, né? E eu também não posso afirmar nada na palavra que a palavra não afirme. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o quarto princípio que Paulo dá aqui, ele profere o famoso trecho, né, de 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Né? Façam tudo para a glória de Deus. Né? Pastor, é o que a gente está falando aqui, o conceito de secular. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não vou conseguir ler todos os comentários porque eu sou dislexo, ou eu presto atenção nos comentários ou eu sigo aqui, mas devagarzinho eu consigo ler alguma coisa. Comentários grandes, infelizmente, eu não consigo. Mas a gente vai falar sobre cada ponto desse aqui. Então, voltando, o quarto princípio que aí aqui Paulo vai proferir em 1 Coríntios 10, 31, o seguinte, quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer coisa para a glória de Deus. Aí fica bem mais claro a gente entender esse versículo, né? Quer comais, quer bebais, faz tudo para a glória de Deus. O contexto que Paulo estava dizendo isso era isso. Ele estava falando de comida sacrificada a ídolo. Aí ele vem e finaliza no 10 falando isso. Assim, quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer coisa para a glória de Deus. Tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. Não é só música, não. Nossa leitura, os filmes, as séries, o praticar de esportes, tudo. A nossa alimentação, até o ser para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. É isso que Paulo está afirmando. No Salmo 119:1, a gente vai encontrar o salmista dizendo que os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, a criação em si glorifica a Deus. A criação glorifica, aponta para Deus. Por quê? Através da sua beleza, através da sua genialidade, através da qualidade que a gente percebe na obra criada, através da perfeição. Tudo isso a gente aponta para Deus, mostra para Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu olho para o céu, quando eu olho para as nuvens, para o mar, para o sol, para a lua, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Eu fico pensando, cara, que Deus é esse? Que Deus maravilhoso, que Deus criativo. Se a terra é linda, se a criação de Deus tem tudo isso, né, mesmo tendo sido afetada pelo pecado, imagina quando ela estava no seu alto grau de perfeição, perfeição máxima, antes de Adão e Eva terem caído, antes de tudo isso ter sido afetado pelo pecado. Então quando eu olho as coisas, eu vejo a glória de Deus, porque a natureza aponta para a glória de Deus. Salmo 119 fala muito disso. E é nesse sentido então que Paulo fala para nós fazermos tudo para a glória de Deus. Quando eu aprecio uma boa música, quer seja ela secular, entre aspas, ou cristã, que a gente vai falar um pouquinho disso aí, pensar em Deus. Aquilo tem que apontar para Deus, não para o homem. Né? Eu tenho que olhar e pensar assim, que genialidade que Deus deu para esse compositor. E agradecer a Deus. E quando eu faço isso, eu estou glorificando a Deus também. Né? Quando eu aprecio uma peça de teatro, uma pintura de Michelangelo, seja lá de quem for, e quando eu lembro que esse talento maravilhoso vem de Deus, eu estou glorificando o seu nome. E é assim que nós devemos agir com tudo.
Porque tudo aponta para Deus. Porque não existe, como o Tiago afirma, né, nenhuma dádiva e nenhum dom que não venha de Deus. Fala que toda dádiva e todo dom perfeito vem dos céus, onde não há sombra de variação. Tiago ainda usa isso, onde não há sombra de variação, não existe nenhum tiquinho de variação, tudo vem de Deus, tudo. Todo dom, todo talento, toda genialidade, tudo aquilo que é bom vem de Deus. Então quando eu aprecio algo, mesmo que seja às vezes feito por alguém que não é filho de Deus, até um ímpio, eu estou de uma maneira ou de outra glorificando a Deus. E eu posso fazer isso, né? Outro texto que a gente vai ver sendo usado como base, além desse 1 Coríntios que a gente viu lá do capítulo... Deixa eu voltar aqui só para me lembrar. Que é o do edifica, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, de 1 Coríntios 10, 23. Um outro texto é usado, é de Coríntios também, de Paulo também, que é o texto de 1 Coríntios 14, 26. O finalzinho diz, e seja tudo feito para edificação. Mais uma vez nós vamos ter aqui um caso de um texto fora do contexto. Por quê? Quando Paulo fala está escrevendo isso para a igreja de Corinto, ele não está falando sobre a questão da música, a gente vai ver isso aqui agora. Né? E eu sei que é fato que Paulo escreveu alguns textos de difícil interpretação. O próprio apóstolo Pedro reconhece isso, que Paulo escreveu alguns textos que são difíceis e tal, mas Pedro também reconhece que todos os escritos de Paulo, que estão na palavra de Deus, são inspirados por Deus. Né? Porém, alguns escritos de Paulo não são difíceis, não. Alguns escritos são muito claros. O problema é que a gente extrai ele do contexto, a gente tira ele do contexto. Né? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse é o caso. A gente vai ver que as palavras falam por si só. Esse verso que eu quero... Vou ler para vocês aqui o verso todo. 1 Coríntios 14, 26. Diz assim o 26. Não, 14, 26? O 14, 26b. Isso mesmo. Diz assim, portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra e uma língua e uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, já deu para perceber, quando você lê o texto todo, o versículo todo, você já deu para perceber que não está falando de música aqui, não está falando de nada que envolve a cultura. Está falando que da questão aqui do culto, que envolve o culto. E se você começa a ler o capítulo 14, por favor, leia, queridos. Não fique só com o que está sendo falado na aula, não. Vai na Bíblia. Não fica só com o que você ouve, inclusive do seu pastor pregar, não. Não fica só com o que eu falo. Não fica só com o que o pastor Cláudio fala, nem o pastor Claucione, nem o pastor Éder, nem o pastor Eduardo. Vai na palavra. Deixa a palavra te revelar. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E ele te revela, ele fala com você, ele confirma. Ora, pede a Deus e vá na palavra. Leiam os textos que a gente cita aqui, não é só para dar autoridade no que a gente está falando, não. É para embasar, para vocês verem, confirmarem. Sejam como os crentes bereanos. Confirmem. Paulo pregava, os crentes iam lá e conferiam. Paulo falava e eles iam lá e conferiam. A gente tem que ser assim o tempo todo. Né? Então leiam. Dever de casa para essa semana, leio aí, 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10 e leio aqui o capítulo 15. Se você for bom de leitura, lê tudo. Né? Porque vocês vão entender muita coisa. Inclusive a carta aos Coríntios é uma carta muito importante, porque era uma igreja que estava sendo orientada por Paulo. Né? Então, nesse capítulo em questão, o capítulo 14, Paulo está orientando sobre a questão do culto. Estava tendo muito problema com relação ao culto. E Paulo fala que tudo que deveria ser feito para a edificação do corpo. Né? Aí, realmente aquilo que não edifica a gente encontra no texto, mas o que não edifica? No verso 1 a gente vai ver que edifica aquilo que não tem amor. No verso 2 e 3, aquilo que não exorta ou consola. No verso 4, quando edifica só a si. No verso 5, quando não edifica a igreja. No verso 33, quando cria confusão. No verso 40, quando não tem decência e ordem. Tudo está falando do culto. Em momento nenhum, Paulo fala da questão da música, muito menos da música secular, até porque nesse período nem existia esse conceito de música secular. Esse conceito de música secular ou de secular é atual, é contemporâneo, é do nosso tempo. Isso não existia na cidade de Corinto, eles não tinham esse entendimento. Paulo está falando aqui dos dons espirituais. Sua intenção era organizar as coisas no momento do culto. E a prova disso está que, no começo do capítulo, dos versos 1 a 5, ele indica procurar o dom de profecia. Porque ele fala que o dom de profecia edifica a igreja toda, enquanto de línguas, a si próprio, a não ser que tenha intérprete. Sabe o que estava acontecendo? No culto lá tinha um monte de irmão falando em língua. Aí Paulo fala, não, para com isso. Se não tiver intérprete, não edifica.
e o culto vira uma bagunça. Devemos adorar a Deus, o culto deve acontecer com decência e ordem, é isso que Paulo está falando. Então busque o dom de profecia, para que a igreja seja edificada. No verso 28, ainda falando sobre o dom de línguas, caso não tenha intérprete, que isso seja colocado aqui, para que possa assim edificar a igreja, porque quando não tem intérprete, a pessoa fala mistérios, fala é ela e Deus apenas. Então não está edificando a igreja, não está edificando o corpo, está edificando só ela. Então Paulo condena isso, ele fala que a pessoa deve ficar calada. Se houver intérprete, tudo bem, porque aí vai edificar o corpo. No verso 39, Paulo diz para não proibir o falar em línguas, demonstrando que o problema não está no falar em línguas, mas sim em não fazer da forma correta. Tendo intérprete, orando em silêncio ou em casa, não existe problema. É isso que Paulo estava falando. Paulo não estava condenando o dom de línguas nessa passagem, mas ele fala que a gente devia fazer da maneira correta. Se não tem intérprete, fique calado, ou ore em silêncio, ou em casa. Então o problema não estava no dom de línguas, estava na forma com que era feito. Então eu vejo da mesma forma a questão da música secular. Consumi-la no contexto adequado, examinando tudo, retendo o que é bom, não existe pecado. 1 Tessalonicenses 5:21 fala isso, examinai tudo e retém o que é bom. E queridos, nós devemos ser honestos. Quem quiser insistir no argumento de edifica ou não edifica, tudo bem, isso é pessoal. Mas eu acho que cada pessoa que age assim tem que ser honesta consigo mesmo, em primeiro lugar, e com os outros. Aí você vai ter que parar de assistir séries, você vai ter que parar de assistir filmes seculares, você vai ter que assistir só séries e filmes que sejam produzidos por produtoras cristãs, que sejam de histórias bíblicas ou de conteúdos cristãos. Você não pode assistir Netflix mais, você não pode assistir mais o Prime Video, você não pode assistir mais filmes, não pode. Por quê? Porque se eu faço isso com a música, eu posso fazer isso com qualquer outra, eu tenho que fazer para ser coerente, porque senão falta coerência, entendeu? Então, se eu condenar a música, falar que porque não edifica, eu estou sendo desonesto intelectualmente. Porque eu sei, você está sabendo agora, se você não sabia, você está sabendo agora que como que funcionam as coisas. Então tá bom, você quer insistir nesse argumento do edifica e não edifica? Então para de ouvir música, beleza? Ouve só música de adoração, músicas de ministério de louvor, músicas de cantores que adoram a Deus. Eu vou chegar aí, pastor, sobre o Flamengo, vou chegar aí. Você vai ter que parar tudo. Você vai ter que parar de assistir filmes seculares, séries seculares. Aí eu coloquei aqui, pastor, não assistir eventos esportivos. Para! Me diz uma coisa, no que edifica ver Flamengo e Vasco? Não edifique nada você. Aí se você vai, nesse sentido que você está colocando, não vou ouvir a música secular, porque ela não edifica. Então, assistir o Flamengo e o Vasco edifica em quê? Ou assistir qualquer programação de futebol. Assistir o UFC edifica no quê? Em nada, nada. Ou assistir qualquer evento, corrida de Fórmula 1, qualquer coisa que você gosta de fazer, não interessa. Se não tem um conteúdo cristão ali, você não pode, porque não edifica. Seguindo esse argumento que muitos insistem. E novamente citando aqui o pastor Iago Martins, ele escreveu algo sobre isso bem interessante. Olha o que ele fala. De fato, se aplicássemos a ideia de que o crente não pode ouvir música do mundo, as outras artes e manifestações culturais, não musicais, vivíamos trancados numa bolha, em um gueto. Então, se a gente aplicasse esse mesmo pensamento às outras manifestações, nós vamos viver numa bolha, uma redoma de vidro, num gueto. Aí ele continua dizendo, não poderíamos mais ler Drummond, Carlos Drummond, não poderíamos mais, porque o Carlos Drummond ele fala, porque talvez ele tenha falado coisas não cristãs, não poderíamos ler Camões, ou ler poesias, ou cantar uma música romântica para esposa. O cristão viveria fora da sociedade, sem ir ao cinema, sem ler livros, sem estudar livros de física, química, biologia, que foram escritos por não cristãos. Enfim, sem interagir com a cultura em nenhuma de suas facetas. Então a gente tem que ter bom senso, queridos. Tem que ter bom senso e ter honestidade. A gente não pode ser desonesto. Eu não posso condenar uma coisa só porque eu não gosto. Aquilo que eu não gosto eu condeno é pecado, mas aquilo que eu gosto, não. Assistir o Flamengo não tem problema. Assistir a Netflix, as séries da Netflix não tem problema. E por aí vai. E outra coisa importante, eu quero chamar a sua atenção para isso. Não existe sequer uma citação na Bíblia. Você não vai achar nenhuma citação na Bíblia que proíba o cristão de se envolver com manifestações artísticas e culturais. Mesmo que elas tenham sido produzidas por ímpios e, pasmem, até por ateus. Ah, pastor, que absurdo.
É verdade. Muita coisa que você consome no seu dia a dia é feita por ateus. Quer um exemplo? O Facebook, que é uma ferramenta que nós estamos usando aqui agora. Se você não sabe, o Facebook é uma criação do Mark Zuckerberg. E o Mark declarou ateu, ele é um ateu. E você está aqui consumindo uma ferramenta de um ateu. E aí? Né? E o Facebook, como todas as redes sociais, mostra, aliás, a internet em si, né, mostra como que algo pode ser usado para o bem e como que algo pode ser usado para o mal. Como que as coisas são ferramentas, né, assim como a música. O Facebook também é uma ferramenta. Já parou para pensar na quantidade de pornografia que é compartilhada, que é veiculada pela internet? Hoje, a pornografia está ao alcance, né, de um clique, né? São essas coisas todas que são ilícitas, que roubam nosso tempo. Inclusive, se a gente for olhar por isso aí, pastor Claucione, o mesmo acontece com as séries da Netflix, o jogo do Flamengo, né? A gente tem sempre que levar para o outro lado, não só para aquilo que a gente não gosta, né? Tem que ter o equilíbrio aí. Mas voltando aqui, a internet é uma ferramenta para veicular pornografia, né? A quantidade de pornografia veiculada pela internet é tão grande que não dá para a gente medir. Já parou para pensar o quanto de discurso de ódio que é transmitido através dela, ainda mais nos dias de hoje, que nós vivemos aí num período de preto e branco, de política, né? Só existe esquerda, direita, só tem isso hoje. Aí os caras numa briga, tudo virou questão política. É tudo compartilhado através da internet. E por causa disso nós vamos demonizar a internet. Vamos falar que, como eu já ouvi alguns falarem, a infernet. Né? Não, claro que não. Eu vou usar a internet com sabedoria. Eu vou usar a internet com discernimento. Como nós estamos fazendo aqui, nós estamos usando uma ferramenta criada por um ateu, estamos usando para glorificar a Deus. Nós temos feito cultos devocionais, estudos bíblicos, momentos de oração, momentos de adoração através da música. Estamos usando algo que foi criado por um ateu para glorificar o nome de Deus. É assim que nós devemos fazer, devemos usar com sabedoria, não posso sair demonizando tudo. Né? A internet, por exemplo, que eu citei, essa coisa da internet é tão séria que hoje existe uma delegacia especializada, por exemplo, em crimes eletrônicos, pela quantidade de crimes que acontecem na internet. Não sei se você sabia disso, mas existe. Né? Mas eu não posso demonizar a internet, porque ela é uma ferramenta. Já imaginou se nós tivéssemos essa mesma visão que temos da música com a internet, como estaríamos nessa pandemia? Algumas igrejas já voltaram, mas e no comecinho, onde tivemos que parar tudo? E aquelas que ainda não podem voltar, como é o caso da Fonte de Vida Vila Velha? Né? Essa ferramenta tem sido muito útil. O evangelho tem sido pregado de uma maneira que talvez a gente nunca presenciou em nossos tempos. Né, através da internet, é live o tempo todo, é culto o tempo todo, as pessoas sendo atingidas o tempo todo pela palavra de Deus. Então a gente tem que pensar nisso também. Né? Assim como a internet é uma música, a música também, assim como a internet, desculpa, é um instrumento, a música também é o instrumento. Né? O pastor colocou: o diabo não cria, só rouba e deturpa o que foi criado. Exatamente, a palavra de Deus, a única coisa que você vai encontrar na Bíblia falando que é do diabo é a mentira. É mentira. Né, fala que o diabo é o pai da mentira, o resto ele não faz nada, né? E a gente tem que sempre pensar nisso. Outro argumento usado é que se não louva a Deus, louva ao diabo. Você já deve ter escutado esse tipo de argumento. Eu quero falar um pouquinho sobre ele também. Se não louva a Deus, louva o diabo. E não é difícil perceber o quanto esse argumento está equivocado. E novamente, mais uma vez, nós vamos ter a palavra de Deus para mostrar isso. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Nós temos que ir até ela. Eu não posso aceitar argumento de quem quer que seja. Nós falamos isso na aula passada. O cara pode ser o Papa, né? Mas se o argumento dele não está embasado na Bíblia, eu descarto. Eu tenho que ir no que a palavra fala. E se eu for levar esse argumento ao pé da letra, de que o que não louva a Deus, louva o diabo, então eu gostaria que as pessoas que acreditam nesse argumento me explicassem algumas coisas. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 1, 17 e 18, nós vamos ver uma composição de Davi feita em lamento pela morte de Saul e de seu amigo, né, seu grande amigo Jonatas. Então, assim que ele ficou sabendo que Saul e Jonatas morreram na guerra, ele compõe uma música. Davi era um excelente compositor, ele compõe uma música em homenagem a Saul e Jonatas. E ele ordenou que essa música fosse cantada, entoada durante um tempo, e fosse ensinada a todo o povo. O povo não só deveria cantar naquele momento ali do culto fúnebre, mas deveria ficar sendo entoado durante um certo tempo. Ele estipulou isso como lei.
né? E lá diz assim, Samuel, 2 Samuel, capítulo 1, 17 e 18. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá este lamento do arco, que foi registrado no livro de Jazar. Aí você vai ter a descrição desse lamento, dessa canção em homenagem a Saul e Jonatas. Aí eu te pergunto, essa canção louva a Deus ou não? Não louva, não louva. Por isso ela é uma canção negativa ou pecaminosa? Também não. É uma canção em homenagem a dois seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus, amadas por Davi, e essa atitude de Davi exalta a Deus. Essa atitude de Davi de homenagear duas pessoas que ele amava, duas pessoas queridas, glorifica a Deus. Quando nós observamos, por exemplo, atentamente o livro de Cantares, ou livro de Cânticos dos Cânticos, né, a gente percebe naturalmente que é um livro de cânticos. Não sei se você sabia. Até o nome, Cânticos dos Cânticos, é por isso. Ele é um inário, tá? Cântico dos Cânticos não é um livro que foi escrito para ser um livro. São canções, são músicas. Quando você lê Cântico dos Cânticos atentamente, a gente vai perceber que ele trata especificamente da relação sexual entre Salomão e a sua amada Sulamita, mostrando a beleza que há entre o ato do sexual entre o marido e a mulher. E por mais que alguns tentem usar aí uma analogia entre Cristo e a igreja, o texto, a proposta do texto quando Salomão escreveu não é essa. Você pode até usar, você vai ter a fazer uma aplicação metafórica aí, sugerindo que o homem e a mulher representem de algum modo aí Cristo e a igreja, mas o texto não está falando disso. Alguns textos, algumas partes você pode até encaixar, mas você não vai conseguir fazer com todas, porque esse não é o significado principal do livro. Algumas passagens vão até funcionar com essa aplicação metafórica, mas não vão ser todas. Algumas passagens, por exemplo, vão descrever detalhes de uma relação sexual. Por quê? Porque a relação sexual também não é algo pecaminoso. É algo que na mentalidade de alguns, as pessoas vão achar que o diabo conseguiu colocar na cabeça de alguns que é sujo, que é pecaminoso. E não é. É algo belo, é algo puro, criado por Deus. E a gente tem que ter isso em mente, né? E Cântico dos Cânticos fala disso. Por causa disso é um texto que não deveria estar na Bíblia, aí eu tenho problema, né? Está glorificando a Deus? Diretamente não. Porque em momento algum ali fala de glorificar a Deus. Algumas pessoas aplicam fazendo uma analogia, mas o texto não fala disso. Tanto que eu não vou conseguir fazer isso com todos os textos. Pode ler. Eu te desafio, inclusive, a ler e tentar aplicar tudo que você lê ali a Cristo ou à igreja. Você vai ver que não vai conseguir. Você vai ver que você vai ter problema com algumas coisas. A intenção ali é mostrar o quê? É mostrar o amor entre um homem e uma mulher. É mostrar que esse amor, através do contato físico, é algo belo, algo criado por Deus, e é algo que é louvado através de um canto por Salomão. Então essa coisa de se não louva a Deus, não louva o diabo, não é por aí, né? Não é uma canção cultica. Cantares do Cântico dos Cânticos não é uma canção cultica, não é uma canção de devocional. Não é, mas foi registrado como palavra de Deus. Tá lá, tá aqui na Bíblia, na palavra de Deus, ó. Tá aqui comigo, aqui, ó. Você vai encontrar lá. E o que Paulo escreveu a Timóteo? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Né? Então a gente tem que ter isso em mente. Se não glorifica a Deus, não glorifica o diabo. Não, não é bem assim. Né? Então a gente tem que saber analisar o contexto, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, muitas vezes, mesmo que uma música não tenha sido composta com o intuito de adorar diretamente a Deus, que não foi composta para ser usada no momento de adoração, ela foi inspirada por ele, de uma maneira ou de outra. Né? E contextualizando, trazendo para os nossos dias, né, para a nossa realidade, nós também, muitas vezes, usufruímos de músicas que não foram compostas para adorar. Né? Se você acha que se não louva a Deus, louva ao diabo, então você não pode cantar mais parabéns para você. Parabéns para você, louva a Deus ou louva ao diabo? E nos aniversários, até na igreja, a gente canta lá, né? Parabéns pra você. E aí? Como é que eu explico isso, então? Se não louva a Deus, louva o diabo. Tá vendo como é que esse argumento ele é complicado? Né? Parabéns pra você, não louva a Deus, mas também não está louvando ao diabo. A gente tem que parar com essa ideia de que tudo que não louva a Deus diretamente, louva o diabo. E quando eu canto o hino brasileiro, ou o hino da independência, é um hino feito para uma nação, né, feito para um momento histórico do nosso país. E aí? Estou louvando a Deus ou ao diabo? Nenhum nem outro. Né? Então, a gente tem a música
que a gente vai falar daqui a pouquinho, que às vezes ela não foi feita específica para louvar a Deus, e nem por isso ela está louvando ao diabo. E o hino do Flamengo, o hino dos times de futebol, o hino do Corinthians, o hino do... né? E aí? Como é que vai ficar? Eu venho de épocas de igrejas que tinha hinos até da igreja. O hino que contava a história da igreja era cantado em determinados momentos, né? Isso não quer dizer que... não significa que por não adorar a Deus, estou adorando ao diabo automaticamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu mesmo, para quem não sabe, eu sou músico profissional, dou aulas, gravei vários CDs. E eu já compus algumas músicas durante a minha carreira musical, em homenagem a pessoas que eu amo. Por exemplo, eu tenho uma música chamada Saudade, que eu fiz para o meu avô que faleceu. Eu tenho uma outra música chamada Pamela, que eu fiz em homenagem à Pamela, quando a Pamela era pequenininha. Tem até uma melodiazinha de uma caixinha de música no começo, fiz para ela. Eu tenho uma outra música chamada Me and Her, que em inglês, né, quer dizer eu e ela, que eu fiz em homenagem a Sarah, né? Então, todas essas canções aí, eu fiz elas numa atitude similar à de Davi, que eu citei anteriormente, ou seja, homenagear alguma pessoa, e isso não é pecado. Então, esse papo de que se não louva a Deus, louva o diabo, isso é papo furado. A gente não pode levar as coisas dessa forma. E eu também tive o privilégio de compor músicas com letras que falam sobre Deus, de forma evangelística, e outras que louvam a Deus de forma direta. Quem me conhece aí sabe que eu tive bandas. Quem conheceu da época do Fire, muitas músicas do Fire, não só a parte instrumental, mas as letras eram minhas também. Então eram músicas que diretamente estavam adorando a Deus, né? E é importante a gente ter em mente isso, né? Se não louva a Deus, louva ao diabo. Se não adora a Deus, adora ao diabo. A palavra de Deus fala que a adoração tem que ser em espírito e em verdade. João 4:23, quando Jesus responde lá a dúvida da mulher adúltera, da mulher samaritana, mulher adúltera é outra passagem de João também. Quando Jesus responde a dúvida da mulher samaritana, ele fala que a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, para a gente entender esse contexto aqui, a gente tem que mergulhar um pouquinho na história, né? O que Jesus estava querendo dizer aqui. Quando ele fala isso, existe um contexto histórico ali. Para quem não sabe a história, eu vou tentar contar de maneira resumida por causa do nosso tempo. Quando ocorreu a divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul, você vai encontrar isso no Antigo Testamento, o Reino do Norte ficou com a capital sendo Samaria, e o Reino do Sul ficou com a capital sendo Jerusalém, né? Os samaritanos, eles instituíram um culto ao bezerro de ouro. Eles fizeram um templo e construíram 2 bezerros de ouro e começaram a adorar aquele bezerro, né? Então, o Reino de Sul, Jerusalém, era onde permanecia lá o Templo de Salomão, que havia sido construído de acordo com o direcionamento dado por Deus, onde Deus disse que onde ele deveria ser adorado, né? Lá no Templo de Jerusalém, a gente encontrava os sacrifícios da maneira correta, como Moisés tinha destinado, a gente encontrava os sacerdotes, encontrava os levitas e a Arca da Aliança. Só que o que aconteceu? Os 2 reinos se desenvolveram como religiões opostas, né? Apesar de confessarem e adorar ao mesmo Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, um tinha o culto centrado em Samaria. Fizeram um templo e adoravam 2 bezerros de ouro. Na verdade, fizeram 2 templos, né? E adoravam 2 bezerros de ouro em cada templo, né? E o outro era em Jerusalém, que era o templo construído por Salomão, segundo as especificações de Deus, né? Segundo Deus tinha dado para Moisés, tal, direitinho, tudo certinho. Daí então vem o questionamento da mulher, porque a mulher, por ser samaritana, ela nasceu, cresceu em Samaria, e ela cresceu ouvindo que o verdadeiro culto a Deus era oferecido em Samaria, ela foi ensinada dessa forma, né? E aqui, através da resposta de Jesus, nós podemos elencar 2 coisas. Em primeiro lugar, Deus procura adoradores, ou seja, ele é um Deus que quer ser adorado. Em segundo lugar, existe uma forma correta, que ele fala que a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Quando ele se refere à adoração em espírito, Deus quis dizer que ele não está preso a nenhum local especificamente. Não devemos, como ela estava imaginando, adorar um local, porque a pergunta dela é o quê? Os nossos pais falam que a gente tem que adorar em Samaria, e vocês, judeus, falam que a gente tem que adorar em Jerusalém. Onde nós devemos adorar? E Jesus falou que a adoração, o local não importava, importava que a adoração fosse feita em espírito e em verdade. Então, quando Jesus responde isso, ele quer dizer exatamente isso. A adoração a Deus não importa o local. Por quê? Porque Deus é espírito. E um espírito que habita, ele é onipresente, ele está em qualquer lugar. Então, não está preso a um local específico, podendo ser adorado em qualquer lugar e sem algum tipo de representação
física dele. Ou seja, não tinha que ter aqueles bezerros de ouro que ela cresceu aprendendo que deveria adorar, né? Então Jesus aqui deu uma resposta para o culto envolvendo as imagens que aconteciam, aquilo que acontecia na adoração através das imagens do bezerro de ouro que acontecia em Samaria. E ele também mostrou que... deixa eu só ler aqui essa parte aqui para me lembrar. Tá. Jesus também quis mostrar que o tempo onde Deus deveria ser adorado em um local apenas estava acabando. Porque Jesus veio para isso. Jesus veio para estabelecer a nova aliança. Ou seja, o reino de Deus através de Jesus Cristo iria abrir para todos os povos, todas as nações. E dessa forma ele seria adorado não somente em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Então por isso que Jesus diz que, eu vou ler para vocês o texto aqui, que fica mais fácil de entender, né? Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, ele está falando dele, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus condenou aqui a adoração baseada no local específico, porque ali estava acabando, não tinha mais que ser só em Jerusalém, né? E também a adoração baseada em algo ritualístico, né? Por quê? Porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A única manifestação visível que Deus deu de si, nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Que é quem? É o Deus que se fez carne, é o Deus que habitou entre nós. Colossenses 1 vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Né? Então quando Jesus diz para adorar em espírito, não se refere, que isso tem que ficar claro também, ao Espírito Santo, mas ao espírito humano. Repare aí no texto, quando você lê na sua Bíblia, que a palavra espírito aí está com letra minúscula, o E está com letra minúscula. Ou seja, é o espírito em contraste à matéria, é o invisível em contraste ao visível, indicando que nós devemos adorar a Deus de forma espiritual, em nossa mente, em nosso coração, sem se utilizar de imagens e sem se prender a um local. Né? Isso fica muito evidente quando nós lembramos o contexto da história, da divisão dos povos, que eu falei anteriormente, né? É o contexto da fala de Jesus. Né? Então, e sobre o adorar em verdade, para finalizar essa parte aqui, adorar a Deus em verdade, Jesus está apontando para ele mesmo. João 14,6 fala que ele falando dele mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente poderia então substituir adorar a Deus em espírito e em Cristo. Né? Então, adorar a Deus em espírito e em Cristo, porque Cristo é a verdade. Então, adorar a Deus em verdade é viver a nossa vida em Cristo, é sermos cristãos de verdade, é termos a nossa vida alicerçada na verdade, que é o próprio Cristo. Né? Isso mostra que não basta apenas termos boa intenção, ou seja, a nossa vida tem que estar afinada com a verdade que é Cristo. A nossa vida tem que estar condizente com a verdade revelada nas Escrituras através da pessoa de Cristo. Né? Aí tá, e talvez você até aqui, se você está acompanhando desde o início, né, talvez você se pergunte, Pastor Ricardo, isso quer dizer que eu posso ouvir tudo de maneira indiscriminada? Eu posso ouvir qualquer música, então? É claro que não. Aí eu vou aplicar mais uma vez aquilo que está em 1 Tessalonicenses 5,21. Eu devo examinar tudo e reter o que é bom. Né? E uma forma de se fazer isso é analisando o conteúdo das letras, não a música, porque como nós já falamos aqui, não existe a música em si, ela não tem caráter santo ou profano. Existe um dom maior de Deus e um dom maior do diabo. Não existe as notas, não. Nota é tudo uma coisa só, tudo criado por Deus. Né? O mesmo dom maior que é usado para adorar a Deus é o que o cara vai usar às vezes para adorar o diabo lá, o que vai mudar a intenção do coração do cara, não está na música em si, isso tem que ficar claro pra gente. O que vai fazer a diferença então? O conteúdo lírico. Eu gosto de separar essa parte do conteúdo lírico em 4. Religioso, cristão, gospel e secular. Ou seja, conteúdo religioso, conteúdo cristão, conteúdo gospel e conteúdo secular. Eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. O conteúdo religioso, de forma bem, como o próprio nome sugere aqui, é aquele que contém conceitos de uma doutrina, de uma determinada religião. É uma definição genérica. O conteúdo religioso, que às vezes a gente vai encontrar em algumas músicas, ele pode ser aquele que adora a Deus, aos deuses ou até mesmo ao diabo. É um conteúdo cantado na igreja católica, na igreja evangélica ou no centro espírita. Ou seja, a música aqui, como o pastor colocou, é só o veículo. A letra que é o que vai dizer.
Mas você tem um conteúdo religioso que vai tratar de diversas religiões, depende da religião. A música, no caso, vai estar sendo usada, né? Em várias denominações, em várias religiões, até mesmo seitas, né, vão usar a música. O problema aqui, que a gente tem que analisar, é o conteúdo lírico. No caso aqui é um conteúdo religioso que se adequa a essa classificação aí da religião. A gente vai ter também o conteúdo cristão. O que é o conteúdo cristão? É aquele que está de acordo com a cosmovisão cristã. É aquele que está de acordo com a palavra, de acordo com a verdade de Deus revelada na palavra de Deus. É quando as letras de uma canção refletem de maneira genuína os princípios de Cristo. Por exemplo, eu separei aqui alguns exemplos, não sei quem conhece, quem não conhece procure depois. Tem uma música chamada Colossenses 1, de uma banda chamada Projeto Sola, que eu amo. As letras deles são muito bíblicas. E essa música, ela é praticamente o capítulo 1 de Colossenses todo. Ele é a imagem do Deus invisível, soberano entre a criação, porque dele foram criadas todas as coisas. É a Bíblia, ele canta praticamente o texto todo, ele faz só algumas adequações para encaixar na melodia. Nós vemos também a música da Heloísa Rosa, Jesus é o Caminho, que ela fez baseada em João 14. Ela canta praticamente o texto, né? Que ela fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. É uma Bíblia que tem um conteúdo totalmente cristão. Nós temos também um outro exemplo aqui, Ministério Koinonia de Louvor, em Espírito e em Verdade, que foi baseado em João 4, que é o que a gente tratou aqui da mulher samaritana, né? Todo mundo conhece. Em Espírito, em Verdade, te adoramos, te adoramos. Então, é uma letra também baseada totalmente na Bíblia, né? Então, isso é um conteúdo cristão, é um conteúdo que está afinado, está de acordo ali, está aliançado com a palavra de Deus. E o conteúdo gospel? Ah, mas o conteúdo gospel não é cristão? Nem sempre. E é isso que eu quero trabalhar com você. Em primeiro lugar, a palavra gospel, para quem não sabe, é uma corruptela da expressão inglesa God spell. O que é uma corruptela? Foi corrompido. A palavra gospel vem de duas expressões do inglês, na realidade, que é God, Deus, e spell, palavra. Então, palavra de Deus. No início, nos Estados Unidos da América, essa palavra gospel era uma expressão usada para se referir à música cristã cantada pelos negros. Aquele estilo que a gente vê às vezes nos filmes, tem uns corais, aqueles negão cantando, super afinado. Aquele estilo de música negra que só os negros sabem fazer com aquela qualidade maravilhosa, que eles têm um dom, um talento dado por Deus, né? Então, quando se falava de música gospel, naquele período lá atrás, nos Estados Unidos, estava se referindo a esse tipo de música. Só que com o passar do tempo, esse termo virou um termo mercadológico. Ou seja, quando se fala em música gospel hoje, está se referindo ao mercado gospel. Ó, é isso aqui que conta, ó, money. Deixou de ser uma música que adorava a Deus, deixou de ser uma música que refletia os princípios da palavra e virou um mercado. Tem gente séria no mercado gospel? Tem, não vou dizer que não tem, mas tem muita gente que não. E tem muita gente que às vezes compõe, não vou nem dizer que não seja sério, mas são pessoas que às vezes não compõem letras bíblicas, não compõem letras que condizem com a palavra de Deus. Então, são músicas gospel, que fazem parte do mercado gospel, mas não são músicas cristãs, no sentido total da palavra, porque não condizem. Eu separei aqui alguns exemplos. Por exemplo, a mais famosa, a mais conhecida, é a da Damares, né? Sabor de Mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. É uma música que fala de vingança. Isso é completamente contrário ao que a gente vê na palavra de Deus, né? Um outro exemplo, Filho Meu, do Thales Roberto, né? Essa música, ela coloca Deus numa condição inferior, como se Deus estivesse implorando pela atenção do homem. Uma parte da música diz assim: Filho meu, tá fugindo de mim? Já tentei, procurei e outra vez você me rejeitou. Porta na cara doeu. Filho meu, tá correndo de mim? Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho? Eu chorei enquanto viajava nesse Witback. Além disso, ele coloca Deus como com uma imagem humana, né? Um Deus que bateu a porta e doeu, tá correndo de mim. Ele usa umas expressões que ele humaniza Deus, né? Então não condiz com a palavra de Deus. A gente vai ver também a música Restitui, do Davi Sasser, né? Que ele vai falar, restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí talvez você fale assim, mas qual o problema disso, pastor? Não condiz com a palavra. A gente vê Jó, quando perdeu tudo, filhos, saúdes e bens, ele diz, Deus deu, Deus levou, louvado seja Deus. Nós temos que louvar o Senhor em qualquer situação e não numa atitude de quem somos nós para virar para Deus e falar, restitui, eu quero de volta o que é meu. Nós não temos esse tipo de autonomia, nós não temos esse tipo de autoridade. Outra música também que é complicada,
é a música do Marquinhos Gomes, chamada Não Morrerei. Numa parte da música ele diz o seguinte: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre. Não morre não. Isso é uma grande mentira. A gente vai encontrar em Hebreus 11:13, dizendo assim: todos estes morreram na fé. Todos estes quem? A galeria dos heróis da fé, que é descrito anteriormente, né? Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos estranha. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Hebreus 11:39. Então, isso de que não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não, é antibíblico. Aí de repente você pode falar, mas pastor, a letra é bonita, tal. Não estou dizendo que a letra às vezes a intenção do cara era boa e tal, não estou dizendo isso, mas a gente tem que olhar isso. É uma música gospel? Sim, está no mercado gospel, vendeu, fez clipe, estourou e tal, fez sucesso, mas está ensinando algo diferente da palavra. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra. Tem uma outra música chamada A Fila é Menor, do cantor Cícero Nogueira, e ele fala assim, ó: a fila é menor de madrugada, irmão, a fila é bem menor, muita gente está dormindo pouco, crente está orando, muita gente está dormindo, pouco crente está orando com sua face no pó. A fila é menor de madrugada, irmão, a fila é bem menor. A resposta vem depressa, Deus do trono se levanta e escuta a sua voz. Dá a entender que você, por orar de madrugada, e não tem nada contra a oração de madrugada, tá? Mas não existe nenhum texto na Bíblia que fale que a oração de madrugada funcione mais. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala que a oração de madrugada tenha mais poder. Não tem nenhum texto na Bíblia que vá confirmar isso aqui. Aqui, na realidade, o foco é do homem, porque o homem botou a face no pó, né, e orou de madrugada porque a fila é menor, porque tem menos gente orando. Aí Deus vem depressa, ele coloca a resposta, vem depressa. Deus do trono se levanta e escuta sua voz. Não. Sabe o que Deus não despreza? Davi vai falar em Salmos. Deus não despreza um coração contrito e um espírito quebrantado. É isso que ele não despreza. Deus não está... Aí não importa a sua oração de manhã ou de madrugada. Eu até concordo que para orar, para você ter mais atenção, para você ter mais silêncio, mais quietude, quanto mais de madrugada você orar, é melhor, nesse sentido. Mas por causa de uma limitação nossa, por causa de barulho, por causa das atividades do dia a dia em casa. Então, quanto mais você acordar cedo, é melhor para orar. Mas isso não faz Deus atender sua oração, não. Não tem esse negócio de fila menor no céu para quem ora de madrugada. Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma outra letra é da Rose Nascimento, chamada Chega. Ela diz assim: ó meu Deus, eu preciso urgentemente de exaltação. Quem precisa de exaltação? O ser humano? Deus é que tem que ser exaltado. Né? Aí ela continua dizendo: chega de ser envergonhado, chega, preciso ser exaltado, chega, meus inimigos verão a minha exaltação, chega de ser envergonhado, chega, preciso ser exaltado, chega, meus inimigos verão. Isso é o refrão da música, né? Aí uma parte aqui que para mim é pior, ela fala: os que me envergonham, Deus vai conservar em vida, para que vejam o que ele fez na minha vida. E os que te envergonham, Deus vai conservar em vida, para que vejam o que ele fez na tua vida. Mais uma canção de ira, mais uma canção de vingança, mais uma canção onde mostra o desejo de vingança. Isso é contra a Bíblia. Né? A Bíblia fala que nós devemos andar a segunda milha, que nós devemos perdoar, que nós devemos... Esse conceito aqui não é cristão em nada, faz parte do mercado gospel, e por aí vai. Né? E ao mesmo tempo, o nosso último ponto aqui, que é o conteúdo secular, que você vai encontrar em algumas músicas. O conteúdo secular se refere à palavra século, né? Ou seja, a era atual que nós estamos vivendo. E geralmente é usado em contraste a conceitos religiosos. Mas veja bem, nem tudo que é secular é ruim. As pessoas hoje usam a palavra secular como se ela fosse um sinônimo de coisa ruim, um sinônimo de maldade, de pecado. Não! Por exemplo, a internet é algo desse século. O celular, o smartphone é algo desse século. O computador, o carro que você usa é algo deste século. Então a gente não pode condenar tudo. A gente não pode... é deste século, não. É claro que existem algumas coisas desse século que não glorificam a Deus. A gente tem que saber identificar isso. Então, dessa forma, o conteúdo secular ele pode ser visto como um conteúdo de caráter não religioso. Um conteúdo geral, um conteúdo genérico. E eu vou citar alguns aqui para ficar bem fácil de você identificar. Por exemplo, os hinos nacionais eu já falei. Os hinos nacionais dos países, dos estados, né, dos municípios. Os hinos de time de futebol podem ser enquadrados nesse conteúdo secular. Um hino de um time de futebol que você gosta, que você torce, eu não gosto de futebol, eu não acompanho. Mas o hino de futebol que você gosta, ele se enquadra dentro dessa classificação, é um conteúdo secular. Pô, não adora Deus, não adora o diabo, é um conteúdo neutro. Né? Não tem nenhum problema nisso. Né?
Músicas educacionais, quem aqui não aprendeu através de músicas educacionais? A gente usa na escola, é uma ferramenta didática. Cadê a Lara aí para confirmar? A Lara que é professora, né? Então, assim, a música é usada de forma didática também, como ferramenta didática, como instrumento didático. Então ela vai se enquadrar aí em músicas, né? Conteúdo secular, né? Outro exemplo, músicas infantis, cantigas de roda. Os pais que têm filhos pequenos aqui, a galinha pitadinha é uma bênção, né, para você colocar lá e passar o tempo do filho, segurar. Né? Então a gente tem que ter isso em mente. Existe o conteúdo secular. A Lara colocou, estou aqui. Não é verdade que se usa nas aulas? Né? A Adriana também pode confirmar que a Adriana também é professora. Mas quem aqui estiver assistindo que for professor, né, sabe que você usa a música como uma forma de ensino também, porque você canta, você memoriza com mais facilidade. Em que classificação vai se enquadrar esse conteúdo? Conteúdo secular. Mas não quer dizer que é pecado, não quer dizer que é do diabo. Não! Vamos separar isso, né? Então, essa é a ideia. E é interessante que quando a gente para observar, muitas músicas que são ditas seculares têm mensagens boas, e muitas vezes mensagens até melhores do que muitas músicas do mercado gospel. Pasmem, você vai encontrar às vezes cantores ímpios, alguns às vezes até ateus, sei lá, mas que vão compor letras lindas, letras com mensagens que são muito mais bíblicas do que muitas músicas como que eu citei aqui agora. Eu citei para vocês alguns aqui, existem vários, existe uma lista grande do que você encontra no mercado gospel aí que não condiz com a palavra de Deus. Eu separei aqui alguns exemplos. Você pega Roberto Carlos, Como é Grande o Meu Amor por Você. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. É uma letra que está falando uma pessoa cantando para sua amada, ou vice-versa. A gente pegar a Canção da América, de Milton Nascimento. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Hoje, num tempo onde as pessoas não têm valorizado as amizades, onde as pessoas não têm sido fiéis aos seus amigos, uma canção dessa é muito verdadeira e traz algo bíblico. A gente falou no início lá de que Davi compôs uma música em homenagem a Saul e principalmente a Jonatas, que era o seu amigo. Todo mundo sabe da amizade que Davi tinha por Jonatas e ele expressou isso através de uma música. Então essa música também fala de amizade, é algo bíblico. Então falar de uma amizade bonita, de uma amizade fiel, de uma amizade verdadeira. Outra música que fez sucesso há pouco tempo atrás aí, Trem Bala, né, da Ana Vilela, ela fala, não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. Está falando da vida. Né? E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais, enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. A letra dessa música é linda, gente. Ela tem muitos preceitos ali, parece que foi escrito por Salomão, porque ela tem muita sabedoria nessa letra. Essa menina acertou, ela foi inspirada por Deus. Eu falo isso sem medo de ser feliz. Se você pegar outra música também, aí talvez vocês vão ficar assustados de eu citar essa música, né? Pés Cansados, da Sandy, diz assim, depois de tanto caminhar, depois de quase desistir, os mesmos pés cansados voltam para você. Essa letra é linda. E essa letra dá para imaginar a história do filho pródigo nela, tem tudo a ver, porque fala de alguém que saiu e que caminhou e que ficou fora e depois de tanto caminhar, de quase desistir, com os pés cansados, volta para você, para alguém, volta para Jesus, volta para o Pai. Né? Eu sei que talvez, muito provavelmente, ela não tenha escrito a letra com esse contexto, mas veja bem, é uma letra bonita, uma letra que tem talvez um duplo sentido, vamos colocar aqui, mas não está adorando ao diabo. Então, se você ler a letra, você vê que ela é muito bonita. E por último aqui, uma letra do Steven Tyler, o vocalista do Aerosmith, uma música chamada Amazing. Eu traduzi a parte do refrão, que ele fala assim, é incrível, com um piscar de olhos, você finalmente vê a luz. É incrível quando chega um momento em que você sabe que vai ficar bem. É incrível, e eu estou fazendo uma oração pelos corações desesperados hoje à noite. Essa música do Steven Tyler é interessante porque o Steven Tyler ele foi durante muitos anos um grande viciado em drogas e depois de muita luta ele quase morreu, ele conseguiu se libertar do vício e ele depois compôs essa música. É uma letra linda, quando você sabe do contexto da história que ele compôs, você entende cada frase. E imagina o quanto essa música serviu para incentivar as pessoas. Talvez para você ela não fale nada, talvez você não goste do Steven Tyler, você fala assim, essa música não fala nada para mim. Porque talvez você nunca foi um viciado em droga. Mas para aquele que é viciado em droga, talvez aquele que teve contato com essa letra, foi a música que fez diferença na vida daquela pessoa, que foi um incentivo e que Deus usou
sabe? Para que ele voltasse para os braços do Pai ou para que ele conhecesse a Cristo. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa uma vez que se converteu ouvindo Ovelha Negra da Rita Lee. Né? Então Deus usa realmente as coisas. Deus usa quem Ele quer. Ele usou uma mula. Como que não vai usar uma canção que foi composta através de um dom que Ele deu? Né? Então a gente tem que ter isso em mente. E queridos, para finalizar, eu passei um pouquinho da hora. A nossa intenção com esse conteúdo, com essas 2 aulas, a ideia aqui era, se eu pudesse, eu ficaria aqui falaria por muito mais tempo, mas infelizmente nosso tempo não permite, né? Mas a ideia nossa com essas 2 aulas aqui, falando sobre música e o cristão, é nos levar a pensar, é nos levar a refletir, mostrar que nós precisamos de embasamento para todas as afirmações que nós fazemos. Você não pode afirmar nada sem ter embasamento bíblico, eu também não posso. Nós não podemos fazer isso. Da mesma forma que é errado tirar alguma coisa da palavra, é errado colocar. Eu não posso afirmar algo que está na Bíblia se algo não está. Eu não posso falar que algo é pecado se a Bíblia não fala que é. Eu não posso condenar algo se a Bíblia não condena. Se eu fizer isso, eu estou sendo desonesto, eu estou pecando. Não posso. A palavra de Deus fala que aquele que tirar ou colocar alguma coisa na palavra é anátema, é amaldiçoado. Eu não posso fazer isso. Então temos que ter cuidado com isso. Não posso tirar nada da palavra de Deus e não posso adicionar. Mas essas aulas não foram feitas, não foram preparadas para te convencer, porque eu não convenço ninguém. Quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos convence. Mas a ideia é essa, fazer refletir, fazer pensar, mexer com você e ver se seus argumentos têm base realmente bíblica, né? E te levar a entender o seguinte: se você ainda assim falar que, mesmo assim eu não quero ter contato com as músicas seculares, beleza, mas seja honesto e não afirme que isso é pecado. Não acuse o irmão que tem. Seja honesto consigo mesmo. Seja honesto com você e com os outros. E fale, eu não gosto, eu não quero. Eu lembro que certa vez eu estava conversando com uma pessoa, com uma irmã, e ela me falou assim, Ricardo, na época eu nem era pastor, ela falou assim, Ricardo, eu não gosto de ouvir essas músicas porque eu me lembro de momentos da minha vida. Aí ela me citou algumas, né? Skank, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, citou algumas bandas brasileiras. Eu lembro de momentos onde eu era muito pecadora, onde eu fazia muitas coisas horríveis. Tem canções que me lembram de situações, de momentos e lugares, e nós já falamos sobre isso na aula passada, né? Nós falamos que a música tem esse poder de nos transportar de um lugar sem tirar do lugar, né? A gente é transportado, a gente lembra, traz memórias, e isso acontece. Aí eu falei com ela, querida, eu sei que isso acontece. E você, se isso te faz mal, se isso te faz pecar, para de ouvir mesmo. Não ouve, mas por causa disso, por causa de uma fraqueza que você tem, que no caso era uma fraqueza dela, né? Você não pode condenar quem faz. Você não pode falar que é pecado, né? Então a gente tem que ter isso em mente, né? A gente tem que ter isso em mente. E da mesma forma, se você entende que não tem problema ouvir música secular, se você chegou a essa conclusão, beleza, não tem problema, faça isso com sabedoria, faça isso com discernimento. Busque a Deus, leia as letras, não saia ouvindo tudo adoidado, não. Reflita na palavra, busque. Isso não vale só para música secular, não. Vale para os louvores, vale para as músicas do mercado gospel que você ouve. Ouça para ver se tudo que você analisa ali, para ver se tudo que você tem escutado, tudo que você tem ouvido, condiz com a palavra de Deus. E se não tiver, meu amigo, tira do seu repertório, sendo música gospel ou sendo música secular. Porque é isso que nós devemos fazer. A palavra nos orienta a isso. Examinar tudo e retenha o que é bom, né? Então, não use a sua liberdade para gerar contenda. Não use a sua liberdade para acusar os outros também. Da mesma forma que aquele que acha que é errado não pode falar que é pecado e acusar e apontar o dedo para o outro, é a liberdade que ele está exercendo, que Deus deu para ele, né? Você que tem a liberdade para ouvir, também não pode usar isso para gerar discussões, para ficar na internet debatendo, nem ficar debatendo com ninguém. E se você sabe que em algum momento, em alguma situação, em algum local, aquilo vai gerar um constrangimento e um problema para alguém, evite. Como Paulo falou, né? Se alguém pode pecar porque eu como carne, eu paro de comer carne. Essa deve ser a nossa atitude, fazer tudo em amor. Inclusive, quando ele finaliza o capítulo 10, o primeiro versículo do capítulo 11 é que ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É nesse contexto que ele fala, de às vezes de abrir mão de um direito nosso, de um direito que nós temos, por amor ao outro, sempre pensando no outro. E é assim que nós devemos agir. Tanto aqueles que acham que não devem ouvir, mas tem que lembrar que não é pecado, quanto aqueles que entenderam que podem ouvir, que não tem problema. Então, é isso, queridos. Eu espero que tenha ficado claro. Eu amo esse assunto, então passei um pouquinho no horário, peço perdão. Eu gosto de falar sobre isso. Música eu amo, eu gosto de misturar música com teologia, com palavra. Então,
É isso. Na semana que vem a gente vai falar, começar a falar sobre seitas e heresias. Não sei se vai dar pra gente falar tudo numa aula só, mas vamos tentar. E desculpa, eu vi muitos comentários aqui, eu não consigo ler, como eu expliquei, eu sou dislexo, o dislexo é que ele se distrai com muita facilidade, então eu tenho que estar focado aqui numa coisa, senão eu perco o fio da meada. Depois eu vou ler com calma e vou respondendo, então desculpa não ter respondido o comentário de todos, né? Eu amo todos vocês e é isso, sabedoria, discernimento que a gente precisa. O texto que a gente leu, né? O mais importante é o amor. Vou ler aqui de novamente para a gente finalizar. O texto que a gente usou na abertura. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Amém? E amanhã, teremos aí de manhã nosso devocional com o Everson e a Raquel. E à noite teremos o hashtag SouFonte com o pastor Cláudio, dando continuidade aí. E aquilo que vocês já sabem, queridos. De manhã tem um devocional e à noite tem uma palavra, tem um culto, tem alguma coisa acontecendo, alguma das redes acontecendo. Eu não vou lembrar a agenda de todos aqui, mas fiquem ligados. E novamente falar também sobre dízimos e ofertas. Se você sente no coração de apoiar, de ajudar a igreja, procure o nosso tesoureiro Fabiano, procure o tesoureiro de outras igrejas. Eu sei que tem gente de outras igrejas nos seguindo aqui. Então procure o tesoureiro e ajude a obra de Deus. É um privilégio para nós ajudar na obra de Deus. O pastor colocou aqui que vai falar amanhã sobre cura interior. Olha, excelente tema, tá? Excelente tema. O senhor ele colocou, pastor, eu ficaria muito mais tempo ouvindo essa palavra, muito esclarecedora. É isso aí, obrigado, Sueli, obrigado. Glória a Deus por isso. Amém, queridos. 9h20 agora, eu passei quase 30 minutos, perdão. Vamos orar e agradecer a Deus e que Deus nos dê uma noite aí abençoada. Amém? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado, Senhor Deus, por esse estudo que o Senhor nos deu, obrigado pelo Teu direcionamento, obrigado por cada vida, cada irmão aqui presente. Peço que o Teu Espírito Santo continue trabalhando na mente, no coração de cada um, que o Senhor continue nos dando entendimento e discernimento, que o Senhor continue confirmando, Senhor Deus, a verdade no coração de cada um, que, como eu disse no começo, que não seja o que eu falo, o que eu falei, mas que seja aquilo que o Teu Espírito Santo falar através da Tua palavra. Nos ensina a buscar o equilíbrio, a buscar o amor. Até o amor é como o dom principal em nossas vidas, pois o amor é a chave para tudo no reino de Deus. Assim vamos conseguir compreender o diferente, vamos conseguir caminhar junto, mesmo com um irmão que pensa diferente de mim. Nos ensina a agir assim, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, né, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe também cada vida aqui presente, cada lar representado, nos dá uma noite de sono revigorante, tranquila, abençoada, que possamos dormir, descansar e ter o restante de semana abençoado, Senhor Deus, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, beijão para todos aí. Deus nos abençoe.